Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e a gente está para mais uma aula aí de radiciação. Hoje vamos falar sobre as operações envolvendo aí os radicais, ok? Então, além das quatro operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente vai falar também sobre potenciação de raízes e a radiciação de raízes. Então eu separei aí em quatro tópicos. Tá, em quatro formas bem parecidas de resolver. Então, adição e subtração eu vou falar de uma vez só, que as formas são bem parecidas. Multiplicação e divisão também, bem parecido, então eu vou falar de uma vez só. Potenciação e radiciação, ok? Então, adição e subtração, como é um pouquinho mais complicado, eu vou deixar por último, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, então eu vou fazer um vídeo só para eles. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar só sobre multiplicação e divisão, potenciação e radiciação, esses três tópicos, ok? Então, pessoal, primeiro tópico, multiplicação e divisão, a gente vai relembrar das propriedades de radiciação, que você vai ver que a ideia é a mesma. Quando eu tenho uma multiplicação de raízes com o mesmo índice, relembrando lá da propriedade 3 de radiciação, o que a gente fazia? Multiplicação com o mesmo índice, a gente transformava em uma raiz só e a multiplicação no radicando. Aqui é a mesma história. Você vai reparar que os índices são iguais, então eu vou poder juntar em uma raiz só e a multiplicação no radicando. Então vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 5. E aí no final, 2 vezes 5, 10, então raiz cúbica de 10. O que é interessante a gente frisar agora, que eu não falei na parte de propriedades, é o seguinte: se eu tiver, além das raízes, números, né, antes das raízes. Então aqui eu tenho 3 raiz cúbicas de 2. Então é como se eu tivesse 3 raízes cúbicas de 2 vezes 5 raízes cúbicas de 3. Quando eu multiplicar, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as quantidades, então eu vou pegar o 3 vezes 5 e as raízes eu vou aplicar a propriedade 3. Então 3 vezes 5, que estava fora da raiz, vai multiplicar fora da raiz, e o que está dentro da raiz vai para o radicando dentro da raiz. Então vai ficar 3 vezes 5, raiz cúbica de 2 vezes 3. Então o que está fora eu vou multiplicar, vai dar 15, e o que está dentro eu também multiplico, vai dar 6. Então eu nunca vou juntar o que está dentro com o que está fora e o que está fora com o que está dentro. Então, quando eu tenho uma multiplicação, eu vou multiplicar o que está fora da raiz com o que está fora da raiz e o que está dentro com o que está dentro, ok? Separado. E a divisão é a mesma história. Quando eu tenho, por exemplo, 10 raiz quarta de 6 dividido por 2 raiz quarta de 3. Você vai ver que o 10 eu vou dividir pelo 2, então o que está fora divido com o que está fora. E como o índice das raízes são iguais, eu posso juntar em uma raiz só. Então, raiz quarta de 6 sobre 2. E aí 10 sobre 2 vai dar 5. E 6 sobre 2 vai dar 3. Então, raiz quarta de 3, ok? Então, essa primeira parte de multiplicação e divisão é bem parecida com a propriedade 3. E a propriedade 4 que a gente viu no primeiro vídeo de radiciação. Tá? Então, o outro tópico que eu separei para vocês é a potenciação. Vamos ver um exemplo aí. Então, é quando eu tenho uma raiz elevado a algum expoente. Então, nesse caso, eu peguei a raiz quinta de 2 e elevei a 3. Se vocês lembrarem lá, definição de potenciação, o que a gente fazia? A gente pegava o número que está dentro do expoente e multiplicava por ele mesmo a quantidade de vezes do expoente. Então, eu vou pegar a raiz quinta de 2 e vou multiplicar por ela mesmo 3 vezes, porque o índice é 3. Se você prestar atenção, nós temos aí de novo a propriedade 3 da radiciação, que é a multiplicação de raízes com o mesmo índice. O que eu faço? Vou botar em uma raiz só, nesse caso raiz quinta de 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Tá? Então a gente pode notar no exercício inicial, por exercício final, o que mudou? O índice continuou o mesmo, o radicando, que era 2, passou a ser o radicando 2 elevado a 3, que era o expoente inicial. Então, o que aconteceu? Quando eu tenho uma raiz elevada a um expoente, né, uma potenciação de raiz, o que vai acontecer? Não muda nada, só o expoente que entrou no radicando. Então, a gente vai pegar aquele expoente que está
está elevando o radical e ele vai simplesmente entrar como sendo o expoente do radicando. Botei aqui mais um exemplo. Se eu tiver, além da raiz, tiver também um número multiplicando essa raiz, o que será que vai acontecer? Então, como tá, esse número está ao quadrado, eu vou fazer ele vezes ele. Posso trocar a ordem, que a ordem dos fatores não altera o produto, então posso fazer 8 vezes 8, botar os números que estão fora da raiz na frente e as raízes atrás. E multiplicar. 8 vezes 8 posso escrever como 8 ao quadrado, e o 5 vezes 5 dentro da raiz eu posso escrever como 5 ao quadrado. Ok? Aqui você nota que a gente também usou de novo a propriedade 3 na multiplicação de raízes. Como isso é igual, posso botar em uma raiz só. E aí, se eu olhar de perto, o que aconteceu? O expoente 2 ele caiu tanto no 8 quanto na base do radicando. Então, sempre que eu tiver um número dentro de um parênteses também elevado a um expoente, o que vai acontecer com esse expoente? Vai cair tanto no número que está do lado de fora, vai ficar b elevado a n, quanto na base que está dentro da raiz. Então vai ficar o a elevado a n dentro da raiz. Tá? Então aí a gente tem a regrinha formada aí da potenciação. O expoente ele vai entrar na raiz, vai ficar sempre no expoente do radicando. Ok? No outro tópico que eu separei para vocês, que foi radiciação, é quando tem uma raiz dentro de uma raiz. Olha só. O que a gente vai fazer nesse caso? Se você lembrar daquela propriedade 1 de radiciação, que dizia o quê? Se eu tenho uma raiz, eu posso transformá-la em um expoente fracionário. Então a gente vai fazer a mesma coisa com a parte de dentro da raiz. Então quando eu tenho lá raiz enésima de A, eu vou transformar em A elevado a 1 sobre N. Então a raiz de M de Maria continuou e o raiz de N de navio de A eu transformei em expoente fracionário. E aí eu aplicando essa propriedade de novo, propriedade 1 de novo, vou transformar a raiz de M em 1 elevado a M também, expoente fracionário. Então ficou potência de duas frações. E aí, se você lembrar da propriedade de potenciação, que a gente falou de potência, o que a gente fazia com os expoentes? A gente multiplicava esses expoentes. Então ficava A elevado a 1 sobre N vezes 1 sobre M. E essa multiplicação de frações, é o de cima vezes o de cima, então 1 vezes 1 vai dar 1, e N vezes M embaixo no denominador. E aí, se eu olhar de novo a propriedade 1 de expoente fracionário e voltar para a raiz, eu ficaria com uma raiz com o índice M vezes N e o A elevado a 1, que era o numerador do expoente. Tá? Então aí eu fiz uma demonstração para a gente ver o que acontece quando a gente tem uma raiz dentro de uma raiz. Então se você olhar direitinho agora, se você sabe a regra, você vai ver que eu simplesmente multipliquei todos os índices. Então eu peguei o índice da raiz maior, que é M de Maria, e o índice da menor, que é N de navio, e multipliquei M vezes N. Então eu transformei uma raiz só com os índices multiplicando. Então eu posso ter duas raízes, três raízes, uma dentro da outra, e transformar em uma raiz só, multiplicando os índices. Ok? E o radicando não muda. Então se eu tiver um exemplo numérico aqui, raiz cúbica da raiz quinta de 6, vou transformar em uma raiz só, e o índice dessa nova raiz vai ser a multiplicação dos índices, 3 vezes 5. Então vai ser a raiz com o índice 3 vezes 5, e o radicando a gente só repete. Então vai ser a raiz 15 de 6. Ok? Isso vale para 2, 3, 4, 5 raízes sequenciadas aí. Então eu peguei a raiz quadrada da raiz quarta, da raiz nona de 3. Então eu peguei 3 raízes. Então eu vou transformar essa raiz em uma raiz só. Só que você pode reparar que uma delas não tem o índice, de novo, que é a raiz quadrada, lembra? Então quando é uma raiz quadrada, que eu não preciso escrever, a gente já sabe que aqui é um número 2. Então o índice de raízes que não aparece é 2, que é a raiz quadrada. Vou transformar em uma raiz só multiplicando esses três índices. Então vai ser 2 vezes 4 vezes 9.
o índice dessa nova raiz. Então, se eu multiplicar o 2 vezes 4, vai dar 8, 8 vezes 9, 72. Então, aí eu tenho a raiz de índice 72, a raiz do 3. Ok? Então, aí a gente viu as três primeiras operações de radiciação. E aí no próximo vídeo vou falar só sobre adição e subtração. Ok? Então esse vídeo a gente fica por aqui. Se você assistiu até agora e gostou, dê um like. Valeu, pessoal. Obrigado aí e até a próxima aula.